Shalom, shalom, você está no canal do Instituto da Vare. Se você ainda não faz parte, não está conosco, marque aí, se inscreva, marque o sininho para você receber também todos os vídeos, os estudos, as palavras que estamos trazendo aí nesse tempo. Aproveitando, já temos lá alguns estudos também, vê lá, às vezes alguma coisa vai estar vinculado aí à sua necessidade para esse tempo. A palavra davar, ela vai trazer esse conceito de pôr em existência, uma força que faz existir, né? Então, está vinculado ao sentido original hebraico, e esse canal, então, é para isso, para trazer em existência muita coisa na sua vida, para você ser trabalhado, para você começar a desenvolver também a sua experiência espiritual, a sua experiência com Deus, com o reino de Deus. Então, seja muito bem-vindo. E vamos falar agora em 3 aulas sobre algo muito interessante, né? Por que orações não são respondidas? Porque eu sinto muitas vezes que as minhas orações não são respondidas, ou existem impedimentos à oração. E a palavra é sim, existem muitas situações que impedem as nossas orações, impedem que nós sejamos ouvidos, vamos dizer assim, né? Ou possamos conseguir movimentar dentro do reino de Deus essa força chamada oração, ou seja, levar a Deus as nossas necessidades, as nossas questões e até mesmo ministrarmos sobre elas. Bom, a palavra diz que o povo ele perece por falta de conhecimento. E isso é uma grande verdade. Muitas pessoas oram, mas não conseguem obter resposta ou resultado nessas orações porque não conhecem aquilo que está escrito. E todos os impedimentos, todas as situações que nós vamos tratar aqui estão escritas, são orientações para nós, tratamentos importantes que devem ser continuamente trabalhados para que nós possamos estar sempre conectados ao reino de Deus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 4 pontos importantes, ou seja, 4 situações que podem impedir a sua oração. E me fala aqui, escreve aí, você já sentiu que as suas orações não foram respondidas? Se você já teve esse sentimento, escreve eu aí para a gente poder entender e para acompanhar vocês também, aqueles que já têm tido essa experiência. E eu vou dizer, às vezes é algo simples a ser feito, mas como eu disse, essas instruções muitas vezes não são aplicadas no templo, elas precisam ser estudadas, né? Faz parte do aprofundamento pessoal a respeito das questões do reino de Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre 4, vou trazer 12 situações que podem impedir a sua oração, e a primeira é o pecado, a transgressão e a iniquidade. O pecado, muitas vezes, o cristão, o crente, né? Aquele que se habilitou no reino e foi salvo, é aquele que está diante do Senhor, ele acha, no início da sua experiência, mais especificamente, que não comete pecados, que o pecado é algo das pessoas que estão lá fora, pecadores, e que ele está livre do pecado, livre da transgressão e ainda muito mais, livre da iniquidade. Só que não, o pecado muitas vezes está perto e convive com a pessoa. Aliás, muitas pessoas têm pecados até de estimação, você sabia disso? Ficam lá guardadinhos naquela sala escura. Bom, vamos entender um pouquinho sobre pecado, transgressão e iniquidade. Hoje nós não vamos aprofundar em cada um desses temas, mas são situações que impedem a sua oração. Ou seja, se você estiver debaixo de pecado, envolvido em transgressão e envolvido em iniquidade, inclusive na prática, você pode afastar ou estar impedido, né, nas suas orações. E ainda mais, a Bíblia diz que a iniquidade distancia o homem de Deus. E é por isso que muitas vezes pessoas
acham ou têm a sensação que não estão sendo ouvidos. Na verdade, são ouvidas, mas essa separação, esse bloqueio precisa ser quebrado. Bom, o que a Bíblia diz então a respeito do pecado? Pecado em hebraico é ratá, significa errar o alvo. Se você aponta para algum lugar pré-estabelecido e você atira naquela direção, a intenção sempre é acertar o alvo, ou seja, uma vida alinhada que anda dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Então, pecados, muitos conhecem, né? E às vezes alguns são ignorados. Quer ver uma coisa? Gula é pecado? Sim, gula é pecado, comer muito. E olha que isso, muitos crentes se gabam de comer muito, né? De falar que comem bastante nas festas, das celebrações, nos encontros, em todo momento. Gula é pecado, né? Outra coisa, mentira é pecado. A mentira é pecado, seja ela pequena ou grande, né? Outra coisa, roubar. Na verdade, roubar faz parte da prática de algumas pessoas mais selecionadas, mas furtar é muito comum. E qual que é a diferença de roubar e de furtar? Furtar é tudo aquilo que você pega, que não é seu, mas sem violência e sem nenhuma situação de força. É quando você leva a caneta do escritório para casa. É quando você pega alguma coisa na casa de um amigo ou na casa de alguém que você está visitando, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, e leva aquilo que não é seu. É quando você encontra alguma coisa no meio de algumas pessoas, leva para si e não pergunta, olha, isso daqui é de alguém? Né? Então, furtar é pecado. E existem muitos pecados. Aonde estão listados os pecados? Na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos então qual é o caminho correto que nós devemos andar. Então, pecado é errar o alvo, ou seja, teoricamente está envolvido culpa, mas também o dolo, uma vontadezinha de praticar aquilo, de comer um pouquinho mais do que já é a satisfação, porque é gostoso, né? Afinal de contas, nada melhor do que comer. Não, a gula é pecado. Citei alguns aqui, mas existem muitos, né? E aí eu falo a respeito do adultério, de situações de traição e por aí vai. Como eu disse, não vamos especificar cada um dos temas, mas você já entendeu o que é pecado, né? E a Bíblia diz claramente aquilo que nós não devemos fazer. Bom, então o que a Bíblia diz a respeito do pecado? Vamos pegar um texto? O pecado ele faz separação, né? O pecado, a transgressão e a iniquidade. Deixa eu falar dos outros dois então, que a gente já trabalha os 3 pontos dentro desse tema. Bom, o que é transgressão? É aquilo que você sabe que é errado, mas você arrisca fazer. É como o sinal vermelho, né? Antes do vermelho vem o amarelo. O amarelo indica o quê? Atenção. Então ele já está indicando que vai haver uma parada obrigatória e você se arrisca. E no meio do caminho o sinal fica vermelho, mas como você já acelerou, você passa por ele. Então a transgressão é quando cometemos alguma coisa que é pecado e às vezes por testar os limites nós acabamos envolvidos naquela situação. Então a transgressão é quando eu erro, agora não mais porque eu tentei acertar e atirei fora, mas porque eu experimentei qual é o meu limite e aí eu cometo pecado. A transgressão, ela é esse sentimento de experimentar continuamente, ou seja, não é só a primeira vez, ela vai de novo e aquilo começa a se repetir na vida das pessoas. Então a transgressão, limites e avanços que trazem risco para a sua vida e, por vezes, o cometimento de algum erro. Como eu disse, não mais pela tentativa de acerto, mas pela vontade, de experimentar e ver se realmente eu posso fazer. Em algumas dessas situações, do passar no sinal amarelo, os acidentes acontecem. Bom, e o que é a iniquidade? A iniquidade é avon, em hebraico, e ela é uma distorção da realidade. O que acontece? De tanto praticar o pecado
e a transgressão, a mente vai se transformando e o comportamento vai mudando e vai começando a fazer coisas que são erradas, porém, essas coisas erradas, ou seja, a prática do erro, começa a fazer parte do dia a dia da pessoa, até que isso se integra à alma, à vontade e às situações, ou seja, àquilo que eu faço em todo tempo, todos os dias, né? Bom, a iniquidade também é uma maldição que passa de geração em geração. São comportamentos repetidos que acometem famílias, e a Bíblia diz que até a quarta geração, né? Então, vamos dar um exemplo de iniquidade. A bebida, o vício em bebida, né? Isso é um tipo de iniquidade. As pessoas começam esse vício muitas vezes porque os pais ou parentes próximos também são envolvidos em bebidas. Vícios de cigarro, drogas. Então, vícios em geral fazem parte de um quadro de iniquidade, né? Outra situação, e essa iniquidade ela vai entrando no comportamento e passa a fazer parte do DNA da pessoa, né? Ela tem aquilo como uma prática recorrente e comum, né? Adultério é algo que acontece. Abortos, né? Dentro da família, recorrentes também. Assassinatos, muitas vezes, roubo. Então, a iniquidade é um pecado, se eu posso dizer assim, aperfeiçoado, ou melhor dizendo, mais integrado à vida da pessoa e à sua prática, e tem vínculo, é claro, com uma situação espiritual sendo transmitida, então, de pai para filho. É um comportamento errado que é afetado aí por esse conceito que é formado muitas vezes porque entendem as pessoas que fizeram e não tiveram consequências, mas isso não é verdade. Bom, então a iniquidade também, ela pode impedir a sua oração, ela pode ser um bloqueio na sua oração. Eu preciso tratar o pecado, eu preciso tratar a transgressão e a iniquidade. E existem 3 passos para isso. O primeiro passo é você confessar. A Bíblia diz que nós temos a necessidade de confessar o seu pecado. A primeira confissão, ela é a Deus, é algo pessoal, é algo de consciência. E você tendo alguém que te assessora, que te assiste, que te ajuda e é uma pessoa confiável, você pode, a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Também tem essa passagem. Então você pode confessar a uma outra pessoa desde que ela tenha condições de te orientar e de te dar ali alguma direção para que isso mude na sua vida, tá bom? Então, confessar é para você gerar uma consciência interior. O segundo passo, se arrepender. A Bíblia diz que aquele que pecava não peque mais. Então, eu tenho que confessar e não praticar mais aquele pecado. Eu tenho que me arrepender, e esse arrependimento não é um sentimento, esse arrependimento é uma mudança interior provocada pela minha mente, pela minha consciência, de que eu não farei mais isso, de que eu sinto o peso, e o pecado contínuo, ele apoia, né? Ele se estabelece na forma de maldição. Então, confissão, deixar o pecado, arrependimento, é orar mesmo a Deus. Senhor, eu traí, Senhor, eu menti, Senhor, eu comi mais do que eu deveria, eu fui guloso, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Então, você vai se limpando. E aí vem o terceiro, que é o clamor pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor nessa hora que pelo sangue de Jesus, a dívida que era contra mim, por causa do pecado, ela seja anulada, que não haja mais, que não exista mais legalidade. Essa orientação Paulo deu à igreja de Colossenses. Então, lá na Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 2, você vai ver lá que o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, ele anula a cédula de dívida que era contra nós e essa ação de clamar pelo sangue de Jesus
tira de nós a condenação. Ele recebe sobre ele a nossa condenação e expõe publicamente o inferno, ou seja, ele não tem o inferno mais legalidade para se levantar contra a sua vida naquela situação. E isso precisa ser mantido. Então vamos ver alguns versículos que a Bíblia diz, vamos ser bem rápido, que eu ainda tenho mais 3 para falar. O primeiro é Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, então Deus está abençoando, para que não possa salvar, então ela pode salvar. Nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, ele pode ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então, a Bíblia diz assim: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado faz com que Deus não nos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Outro texto, Salmo 66, 18. Olha lá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha só. Outro texto, Isaías 1, 15 a 17. Por isso, quando estendeis a vossa mão, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal, aprendei o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então veja bem, deixar também de cumprir a palavra é algo também, se você não cumpre a palavra de Deus, se você não anda segundo a palavra de Deus, você pode ter as suas orações impedidas. Poxa vida, só até aí já é tanta coisa, né? É muita coisa que pode desconectar ou impedir a nossa conexão com Deus. Então fique atento, olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Nossa, Provérbios 28, 9. Outro, para a gente finalizar essa parte. Deus não ouve pecadores. Ah, não, Deus ouve pecadores. Não, Deus está escrito, não ouve pecadores. E isso não está na primeira aliança, chamada também de Velho Testamento. Ela está no Novo Testamento e está em João, no capítulo 9, 31. Escuta isso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha, então, se eu estiver em pecado, Deus não vai me ouvir. Quantas pessoas aí em pecado, né? Eu posso citar muitos, eu não vou falar algumas coisas aqui, mas hoje a pornografia e outras coisas mais são acessíveis a qualquer um e muito acessadas, né? Elas não são pouco acessadas, não. Uma das maiores causas de afastamento da pessoa do reino de Deus tem sido hoje essa situação de exposição frente à pornografia. Também a mentira, como eu disse, a gula e outras situações mais. Então entenderam que o pecado e a transgressão é o primeiro ponto que nós devemos combater para que Deus ouça as suas orações? Quem sabe a sua oração não foi ouvida por causa disso. E você ficou, oh Deus, o Senhor parece que não me ouve, parece que eu não estou aqui, não é possível, fulano ora e ele tem sucesso, o outro pediu e foi atendido, o outro fez, só comigo, Senhor. Não, não é só com você, é com todos aqueles que praticam o pecado, a transgressão e a iniquidade. Então, isso é muito sério. Bom, ponto 2, nós precisamos falar de 4. Rapidamente, ponto 2, a desobediência. A desobediência ou desobedecer a Deus interrompe a nossa comunicação com Ele. Obedecer a sua palavra é uma chave para já obter a resposta. Logo, se eu obedeço a Deus e a palavra de Deus, se eu dou ouvido, né, e pratico, né, shemar em hebraico, ouvir e obedecer. Shemar, ouvir e obedecer. Se eu faço o que está escrito,
na palavra de Deus, se eu cumpro a palavra de Deus na minha vida, as minhas orações serão respondidas, mas caso contrário, não serão. Quer ver? Então vamos lá, esse aqui é bem direto, né? 1 João 3:22 diz assim: e qualquer coisa que pedirmos ou que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Então, quer dizer que se eu não guardar os seus mandamentos, eu não serei ouvido e eu não receberei aquilo que eu pedi, porque é uma condicional. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, dele receberemos, porque ou se guardarmos o seu mandamento. 1 João 3:22. Então, a obediência é uma conversão de caminhos. Eu andava errado, agora eu ando certo. Eu estou convertendo. Por isso que há muitas pessoas que falavam antigamente: você já converteu? Converte, menino, converte, menina. O que é isso? Passa a obedecer a Deus. Então, olha só, vamos lembrar que o pecado, né, de desobediência é uma consequência de uma ação ou de uma omissão, porque eu posso também desobedecer por omissão. Eu desobedeço por ação quando? Quando eu faço errado. E eu desobedeço por omissão quando? Quando eu deixo de fazer aquilo que a Bíblia manda que eu faça. Vamos ver algumas coisas então. 2 Coríntios 7, 14, 15 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, olha lá, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Rapidinho, gente. Terceiro ponto, idolatria. E esse é complicado. Dizia um amigo meu, né? Ele falava assim, ele fala ainda, um pastor, ele fala assim, pastor Alex, né? Então, por quê? É algo muito comum. O que é idolatria? Diferente do conceito que as pessoas pensam, né? Que é alguma coisa de ter ídolos ou envolver com ídolos de estátua e de outras coisas. Idolatria é tudo aquilo que você põe acima de Deus. Então, vamos fechar aqui alguns pontos de idolatria, né? Vamos ler o que está escrito em Ezequiel, capítulo 14, 1. E vieram a mim alguns homens anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, o ídolo, a idolatria vem muitas vezes no coração, na mente. Pode ser um filho que é mais alto ou melhor, maior do que Deus, né? Para o meu filho, sim, mas para Deus, menos, né? Vamos pensar. Então, para a esposa, para o marido, existe uma hierarquia a ser obedecida numa casa, né? O marido é o cabeça, Jesus é o centro, o marido é o cabeça, a mulher o ajuda, é a sua ajudadora, depois vem os filhos, né? E depois vem o emprego e os negócios, que o emprego e os negócios estão abaixo da família, e depois as outras coisas e as outras necessidades. A chave disso é o quê? Arrependimento, é o que quebra a idolatria. Então, se você sente que alguma coisa na sua vida é maior do que Deus, é maior do que você buscar a Deus, a preguiça pode ser uma forma de idolatria, o sono, né? Eu não vou me encontrar com Deus hoje não, porque eu estou com tanto sono, eu estou tão cansado. Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele não vai me punir por causa disso, né? Não, ele não vai te punir por causa disso, mas ele não vai ouvir a sua oração porque você colocou o seu sono, a preguiça, acima de Deus, né? Então isso é uma coisa que muitas pessoas não consideram, né? Bom, então há um Deus e esse Deus, ele requer de você, né, esse vínculo, e ele tem que ser a maior ou o maior na sua vida. A maior coisa, o melhor, o maior, o mais prioritário na sua vida, em detrimento de todas as coisas, seja até mesmo um sentimento
ou até mesmo pequenas coisas, né, do dia a dia. Olha só, para a gente fechar essa parte, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, todas essas coisas são importantes para nós, mas Deus tem que estar acima delas. Bom, por fim, a quarta e última coisa desse vídeo, hein? Já passamos aí uns 25 ou mais, 25 minutos, 26 minutos, mas vamos fechar agora com o quarto ponto, e ele é fácil de nós tratarmos, porém ele é difícil de ser praticado muitas vezes. O que pode impedir a oração de uma pessoa que está na igreja, vai ao culto, serve ao Senhor, toma ceia, né? O que pode impedir? Falta de perdão. A falta de perdão é algo gravíssimo. E olha, já vou dizer, perdão não é um sentimento. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo perdoar, eu não sinto isso, eu não sinto que ele está perdoado. Perdão não é sentimento. Isso é básico, né? Nós entendermos isso. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar não é porque ele está certo ou ela está certa, não é porque ele está errado, não é porque por isso ou por aquilo, não é por justificativa nenhuma. Eu não julgo para perdoar, né? As pessoas têm essa questão, deixa eu fazer um julgamento, porque se ele for culpado e errado, eu não tenho obrigação de perdoar, não. Tem sim. Nós precisamos perdoar. O que é perdoar? É tirar das suas mãos o sangue da pessoa. Lembra que nós lemos lá atrás que as nossas mãos tinham sangue e por isso Deus fala, limpai as vossas mãos, né? Para que as orações sejam ouvidas, e aqui também se aplica isso, tá? Enquanto existir um sentimento contrário, ou seja, combatente contra o próximo, seja qualquer que for a situação, ainda que ele esteja errado, eu preciso decidir perdoar, e eu oro assim, e aconselho que você ore também. Senhor, no nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus, me ajuda. Eu agora decido perdoar. Fulano de tal está perdoada. Fulana de tal está perdoada. Então, perdoado, perdoada, e eu decidi, e assim é como se eu tivesse tirado da tomada, né, o ferro que estava ligado, o ferro quente. Então, eu deixo de ser afetado por aquela situação. Perdoe, porque a justiça não é nossa. Perdoe, porque Deus, Ele está à frente da sua vida. É Ele quem te guarda, está escrito na palavra de Deus. É Ele quem vai agir nessa situação e vai iluminar os seus olhos, para que você seja engrandecido e até mesmo honrado, honrada, como está escrito no Salmo 91. Então, o perdão, ele é imprescindível, ele é uma decisão. Se você já passou por isso, escreve aí, eu já vivi isso, né? Falta de perdão, porque eu acredito que o outro não merece. Todos nós precisamos entender que o perdão é uma decisão necessária. Olha o que está escrito, né, sobre isso. Até porque a falta de perdão gera uma prisão. Você fica carregando aquela pessoa nas suas costas espiritualmente o resto da vida. E enquanto você não perdoar, você vai carregar aquela situação e isso vai começar a afetar a saúde. A causa, isso já é ciência, além do que está escrito na Bíblia. A ciência comprova que a falta de perdão, o rancor e outros sentimentos provocam, inclusive, câncer na vida de pessoas. Provocam situações de depressão e situações psicológicas graves, tá? Levando até mesmo à loucura. Então, não deixe de perdoar, decida. Olha o que está escrito. Mateus 18, 35. Assim assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão e as suas ofensas. Então Deus vai retribuir negativamente, né, a pessoa que não perdoa o seu irmão e as suas ofensas. A oração do Pai Nosso fala isso, né?
Perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Isso precisa ser uma verdade. Veja, sem isso, a oração não faz sentido. Por fim, Mateus 6, 11 a 12. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então vamos lá? Eu preciso tratar pecado, é o primeiro ponto, transgressão e iniquidade. O segundo ponto, deixa eu pegar aqui, a desobediência. O terceiro ponto, a idolatria. E o quarto ponto, a falta de perdão. Se você não conseguiu anotar, volta lá e vê de novo o vídeo. Assista quantas vezes forem necessárias. São 12 pontos e hoje eu falei a respeito dos primeiros 4 pontos. Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na sua vida. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo e seja o seu assistente para mudar essa situação de uma vez por todas. E eu garanto, se você observar esses 12 pontos, Deus não só irá te ouvir, mas irá também te responder. E o sucesso estará contigo, ou seja, o êxito vai alcançar a sua vida todos os dias e em todas as suas orações. Deus te abençoe no nome de Jesus.